Por que a mãe de Michael Jackson não defendia os filhos? Essa dúvida voltou ao imaginário popular depois que o filme Michael foi lançado e conta ali a história de Michael Jackson e mostra o que Joseph Jackson fazia com os filhos em troca de uma disciplina e perfeição nos ensaios. Acontece que a mãe deles sabia de tudo. E por que ela não intervinha? Oi pessoal, eu sou a escritora Raquel Roma e nós vamos falar sobre Michael Jackson no vídeo de hoje. Para entendermos melhor essa história, precisamos voltar para 1964, quando Michael Jackson ainda era uma criancinha fofinha e que passava por toda aquela situação com o pai. O Joseph Jackson, o pai do Michael Jackson, era um músico e boxeador frustrado. Nada para ele tinha dado certo, nada vingava. E foi então quando ele decidiu ter assim, uma ideia brilhante. Para ele falou, é agora ou nunca. Ele resolveu montar um grupo musical com os próprios filhos. E é claro que fazia parte de todo esse plano dele gerenciar a carreira dos filhos. E enquanto o Joseph Jackson ensaiava com os filhos coreografias, músicas, notas, ele exigia que os filhos fossem, no mínimo, perfeitos. E se algo saísse ali do tom ou do que o Joseph Jackson considerava como perfeição, pronto, aquele boxeador frustrado aparecia. No ringue, ele lutava com homens do mesmo tamanho e do mesmo peso que ele e perdia. Em casa, ele partia para cima dos filhos que eram jovens, crianças e adolescentes. Eu acho isso um absurdo, uma covardia. Quando o Joseph Jackson perdia para os outros caras no ringue, ficava por isso mesmo. Ninguém ia lá chicotear ele, não. Agora, se os próprios filhos saíssem da linha, não dançassem, não cantassem como ele queria que fosse, pronto. Aí ele se sentia no direito de partir para cima daquelas crianças e daqueles adolescentes. Cara, isso me dá uma indignação. No filme Michael, eles passaram muito pano para esse Joseph Jackson. Porque, claro, né, é o avô do ator que interpretou o Michael. Envolvido ali no filme tá toda uma família. Mas o Michael Jackson já falou em entrevista que o pai dele o agredia tanto a ponto de quase matá-lo. E o pior, gente, esse Joseph Jackson, ele andou por todos os lados sem nunca pagar pelo que ele fez. Ele ficou andando livremente por aí. Ele fazia bullying com o próprio filho, que é o Michael Jackson, chamando o filho de narigudo. Gente, quando uma pessoa sofre bullying numa escola, num serviço, num curso, sei lá onde, espera-se que dentro de casa ela vai ter um alívio, um abrigo. Mas com Michael Jackson, não. O bullying acontecia lá, embaixo do próprio teto que ele dormia. E aí a gente se pergunta, e a mãe do Michael Jackson, a Katharine Jackson, por que ela não defendia os filhos? Vamos tentar entender essa história, o que aconteceu lá atrás, que fez com que a Katharine não intervisse nessa questão de toda a violência que os filhos estavam sofrendo em casa, embaixo dos olhos dela. Como Joseph Jackson era um boxeador, talvez ela tenha sentido medo de confrontá-lo e sobrar para ela também. Porque o cara era boxeador, era uma época em que as mulheres não tinham seus direitos garantidos, então a lei não ficaria do lado da mãe da Katharine Jackson, mas provavelmente iria favorecer o homem. Mas, gente, peraí. Por mais que ela tenha sentido medo, nós estamos falando dos filhos dela. Gente, por um filho, uma mãe é capaz de tudo. Foi o que eu sempre ouvi desde que eu me entendo por gente. A não ser esses casos aí de genitoras que não estão nem aí. Mas mãe, aquela que ama, aquela que cuida, é capaz de tudo. Até enfrentar um leão para defender. Por que a Katharine não defendeu os filhos? Será que ela foi omissa? Será que as agressões eram tão rotineiras
que se ela defendesse, ela ia apanhar também todos os dias? Vamos supor que um filho era num dia, outro filho era no outro e outro no outro, e ela, se fosse defender cada um deles, apanharia em todos? Será que era isso? Ou será, na pior das hipóteses, que Katherine Jackson, de uma certa forma, concordava com essas correções do marido, por ser uma época antiga e as pessoas já terem mesmo, os pais, hábito de corrigirem os filhos através de uma chinelada, de uma cintada, e para ela às vezes estava normal, era só um pai educando o filho, deixa ele fazer, porque aí os filhos vão crescer mesmo com uma disciplina, levando o trabalho muito a sério e vão se tornar astros, pessoas brilhantes, e ela, de certa forma, iria usufruir do legado dos filhos. Será? Ou será que não? Será que Katherine Jackson foi só uma mulher injustiçada em uma época em que a mulher era silenciada em tudo e não tinha voz nenhuma? A parte em que a Katherine Jackson pode ter sentido medo de confrontar o marido, isso humaniza ela, isso não faz dela necessariamente um monstro por não ter ido lá defender os filhos, embora a gente espera que toda mãe defenda. Isso por si só não faz dela um monstro. A gente entende que ela pode ter sentido medo em uma época que a mulher não tinha seus direitos garantidos. Mas e o divórcio? Por que para resgatar os filhos daquela situação, ela não se divorciou de Joseph Jackson? Há anos atrás, nos anos 60, 70, 80, a mulher divorciada era muito mal vista na sociedade. A mulher separada geralmente não encontrava um novo casamento, porque ela era jogada na escória da sociedade. Será que Katherine Jackson não se divorciou de Joseph por medo da própria reputação ser jogada na lama e optou em deixar os filhos ali à mercê daquele pai? Será que foi egoísmo, onde Katherine olhou apenas para si, ou não? Ou será que era só uma mulher fragilizada, que não tinha a quem recorrer, que não tinha uma rede de apoio, que não vivia numa época como hoje em dia, em que a mulher se separa do marido e tem o amparo dos próprios pais? Naquela época não poderia voltar para casa dos pais. Ia trabalhar como? Ia viver de quê? A mulher não tinha oportunidades de emprego como hoje em dia. Será que Katherine Jackson era só uma mulher de mãos atadas, de voz silenciada por causa de um boxeador frustrado que descontava sua raiva em casa? Ou será que ela compactuava com tudo aquilo ali? Cara, sinceramente, eu mesma me faço essas perguntas. E horas eu entendo o lado dela, e outras horas eu me questiono tudo isso que eu disse. Peraí, mas não tinha nenhuma outra opção? Tinha mesmo que deixar os filhos ali apanhando? Então eu quero saber a sua opinião. Você acha que ela fez por bem ou por mal? Você acha que ela compactuou com o pai de alguma forma? Ou realmente não? Ela discordava com tudo aquilo, mas não tinha muito o que fazer. O que Katherine Jackson poderia ter feito para salvar os filhos de Joseph Jackson? Deixe nos comentários a sua opinião e se inscreva aqui no canal para mais vídeos sobre filmes, séries e curiosidades.